Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu que está grávida e depois de ler em Gênesis que Deus condenou Eva a parir com dor, ficou em dúvida se deveria evitar anestesia no parto. A passagem a qual você se referiu está em Gênesis 3,16. E a mulher Deus disse à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. Embora alguns irmãos possam ter um entendimento diferente, eu particularmente não acredito que Adão e Eva não sentissem algum grau de dor no Jardim do Éden. Porque a dor é um importante alarme do corpo. A dor está associada ao tato. E também à própria sensação de prazer, que é o outro extremo da dor. Uma água gelada pode criar uma sensação de prazer, mas muito gelada irá causar dor. O mesmo vale para as diferentes sensações causadas por um café quente e um café fervendo. A dor faz com que os nossos pés sintam o terreno e imediatamente aliviem a pressão se pisarem em algo pontiagudo. A dor também impede que nós nos queimemos quando nós pegamos algo muito quente com as mãos, ou quando bebemos alguma bebida muito quente, ou comemos uma comida muito quente. Reclame de alguma dor banal a um leproso, e ele dirá que você é uma pessoa muito abençoada. Porque um corpo sem dor, como no caso de quem sofre de hanseníase, mais conhecida como lepra, dificilmente consegue viver intacto e sem se destruir. Por isso, os leprosos precisam ser treinados para fazer tarefas do dia a dia e evitar riscos, usando até calçados especiais para não ferir os seus pés. Aquela bolha no pé, no calcanhar, que num corpo normal faz a pessoa deixar de usar o sapato ou mudar a posição do pé ao caminhar, em alguém que sofre de hanseníase pode virar uma ferida, gangrenar e exigir a amputação do pé. Eu tenho até hoje a imagem muito vívida causada pelo livro Papillon, de Henri Charrier, que eu li na minha adolescência. Após ele fugir da prisão da Ilha do Diabo, na Guiana Francesa, o personagem se abrigou numa colônia de leprosos. E quando um deles lhe passou uma caneca de metal com chá quente, ele percebeu uma ponta de dedo grudada na caneca. O leproso não tinha reparado que estava quente demais e que o seu dedo tinha grudado no metal e arrancado a ponta. Eu tenho um filho com paralisia cerebral, que ele aparenta ter um grau menor de sensibilidade à dor. Eu sei disso porque, desde pequeno, ele raramente chorava quando batia a cabeça ou se feria de alguma maneira. Quando ele tinha coceiras nos ouvidos, ele acordava com o dedo cheio de sangue e a orelha toda ferida. Então, luvas bem presas com fita crepe resolveram o problema quando ele começa a coçar os ouvidos, porque ele não sabe a força que ele tem, não tem coordenação motora e ele não sabe o quanto de unha que ele enfia na orelha. Outra vez, ele teve coceiras nas costas e quando acordava de manhã, o seu pijama tinha manchas de sangue e ele conseguia enfiar a mão debaixo do pijama nas costas e coçar com as unhas até sangrar. Eu passei a manter as suas unhas bem aparadas, mas o que resolveu mesmo foi vesti-lo com um colã bem justo, desses que o pessoal usa para fazer ginástica em academia, bem justinho, para impedir que as suas mãos entrassem debaixo do pijama e alcançassem a pele das costas. Tudo isso mostra a importância da dor num corpo humano saudável. Afirmar que não havia dor no Jardim do Éden antes da queda e que ela seria consequência do pecado cria um problema ainda mais difícil de se resolver. Porque se assim for, então Jesus, que não tinha pecado e nem poderia pecar por ser Deus e homem, não teria sentido qualquer dor antes de ser feito por Deus pecado por nós na cruz e de morrer por nós ali. Ele teria, se não existisse dor, ele teria sido chicoteado sem sentir nada. A coroa de espinhos não teria sido incômodo. E os grandes cravos que atravessaram suas mãos e seus pés teriam trazido apenas um leve desconforto. Mas certamente não foi assim, não é? Por isso eu creio que havia dor, sim, no Jardim do Éden, mas não devia ser algo tão extremo quanto é hoje. Ela devia cumprir apenas o seu papel de defesa do corpo para gerar uma reação de defesa.
um alívio no pisar ou algo assim. Ao contrário do que alguns dizem, a passagem de Gênesis não diz que a mulher passaria a ter dor de parto, mas que as suas dores seriam multiplicadas. Gênesis 3,16 diz assim: multiplicarei grandemente a tua dor, e a tua conceição, com dor darás à luz filhos. Eu creio que aquilo era para ser sem sofrimento, dar à luz filhos era para ser sem sofrimento. Mas agora traria não só dor física, como também aflição, pelos riscos envolvidos no parto. Mesmo porque a saída de um bebê, forçada por contrações do corpo, não é algo trivial que aconteça todos os dias, né? A mãe não pode falar assim: ops, eu tive um filho, nem percebi. Não é assim que funciona. Portanto, mesmo no Éden, se ela tivesse filhos, teria sentido dor em algum grau. Mas nada comparado ao que é hoje, a dor e a aflição de um parto, que está na lista das experiências mais dolorosas do corpo humano. Uma pesquisa médica que eu encontrei na web aponta que a pior dor é a de cálculo renal, seguida, nesta ordem, por dor biliar, dor muscular, enxaqueca crônica, dor de dente, infarto, parto normal, gota, hipertensão intracraniana e queimadura de segundo grau. Então a dor de parto estaria aí no 7º lugar nessa escala. Mas vamos nos deter um pouco mais no versículo de Gênesis. Eu não sei hebraico, não é? Mas numa Bíblia interlinear, dá para saber que as palavras usadas para dor nesta passagem diferem uma da outra. E a mulher disse: multiplicarei grandemente tua dor e tua conceição, com dor darás à luz filhos. Na primeira ocorrência da palavra dor, no original hebraico está itzabon. Não sei se eu pronunciei errado, algum judeu que me perdoe. Mas itzabon, que pode ser traduzida pelo dicionário que eu procurei por sofrimento ou aflição. A segunda ocorrência da palavra dor na Bíblia portuguesa, o original é etzeb, que pode ser traduzido como trabalho ou dificuldade. E aí a próxima ocorrência da palavra dor em português, na Bíblia em português, aparece em Gênesis 34, 25, por ocasião daquela dor de quando foram circuncidados os homens, e lá diz assim: e aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, e aí a palavra dor, que aparece na Bíblia em português, no original é Kaabe, que é a dor de corte da pele na circuncisão. Então, talvez isso ajude a entender melhor que a referência ao parto em Gênesis tinha mais a ver com sofrimento e aflição do que necessariamente com dor física, como a dor de um corte de circuncisão. Embora na Bíblia em português a palavra seja sempre a mesma: dor, dor, dor. Às vezes a passagem de 1 Timóteo 2 é conectada por alguns à maldição ocorrida no Jardim do Éden, como se a dor de parto para a mulher cristã fosse algo condicionado ao seu modo de andar. A passagem diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo 2, 13 a 15. O assunto aqui parece ser outro, mais ligado à submissão ao homem do que ao parto. Eu encontrei alguns autores que comentam essa questão da dor. John Nelson Darby escreveu assim: Eva sofreu na terra a pena de seu erro de uma maneira que se tornou uma marca do juízo de Deus. Mas ao caminhar em modéstia, com fé, amor e santidade, ela será liberta na hora da sua tribulação. E então aquilo que traz a marca do juízo se transformará em uma ocasião para socorro e misericórdia de Deus. John Nelson Darby. Não me parece ter sido exatamente um livramento total de dor que Deus prometeu à mulher submissa. No seu comentário, Darby não fala especificamente de livramento da dor do parto, mas sim de misericórdia na hora do parto. Ele levanta 3 pontos aí. Primeiro, Eva sofreu na terra apenas por seu erro, de forma a assinalar o juízo de Deus. Segundo, se ela e o marido andassem em modéstia, etc., ela seria liberta da hora de sua tribulação. E terceiro, aquilo que traz o selo do juízo, que é o parto com dor, seria uma ocasião de misericórdia e socorro divino.
Hamilton Smith coloca a questão da seguinte maneira: Eva sofreu por causa de sua transgressão, mas a mulher cristã encontrará a misericórdia de Deus sobrepujando o juízo administrativo, se o casal, homem e mulher, continuarem em fé, amor e santidade com discrição. Como nós vimos antes, que a continuidade numa sã doutrina depende muito de uma condição moral adequada, conforme 1 Timóteo 1, 5, 6. Agora vemos que a misericórdia temporal está conectada a uma condição espiritual adequada. Assim como no comentário de Hamilton Smith, que fala da responsabilidade não apenas da mulher, mas do casal, Clarence Stewart também diz que a responsabilidade de permanecer na fé, no amor, etc., é tanto da mulher quanto do seu marido. Ali diz, ele escreve o seguinte, Clarence Stewart: a mulher foi enganada, o homem não. Adão deu ouvidos à voz de sua esposa. Ela demonstrou a sua incapacidade de assumir a liderança. Porém, acrescenta o apóstolo, ela salvar-se-á dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Assim, apesar de o homem ser a cabeça da mulher, a sua preservação ao dar à luz está conectada administrativamente tanto ao comportamento do marido quanto ao seu próprio comportamento. Portanto, aí o comentário de Stewart. Na Bíblia traduzida por John Nelson Darby, o versículo traz um plural, indicando homem e mulher. Diz, mas ela será preservada ao dar à luz, se eles continuarem na fé e amor e santidade com modéstia. 1 Timóteo 2,15, versão de John Nelson Darby. William MacDonald também coloca no plural essa responsabilidade, não apenas como sendo apenas só da mulher, mas do casal, ressaltando que o assunto em 1 Timóteo tem mais a ver com responsabilidade e submissão do que com parto. Ele diz assim, MacDonald diz assim, o pensamento é que se marido e mulher mantiverem um testemunho cristão e, consequentemente, honrarem a Cristo no seu lar e criarem seus filhos no temor e a demonstração do Senhor, então a posição da mulher se salvará, ou seja, será preservada. E William Kelly comenta no mesmo sentido de responsabilidade do casal e não apenas da esposa. Ele diz, não somente se ela, mas se eles continuarem, quão sério é a palavra tanto para homem como para mulher. Quanto à sua dúvida de usar anestesia na hora do parto, eu não vejo nada de errado em bloquear a dor, mesmo porque nós temos dor de dente e Deus não disse nada sobre essa dor específica. Mesmo assim, nós tomamos anestesia para suportar um tratamento de canal. Quando Deus disse a Adão que o seu trabalho, que antes teria sido fácil, passaria a ser difícil por causa das ervas daninhas e espinhos, isso não significa que Adão não poderia inventar maneiras de se livrar das ervas daninhas, das pragas. Mas, obviamente, tudo que nós fazemos na contramão do que Deus determinou em seu juízo governamental traz alguma consequência. Uma anestesia pode dar errado e levar à morte. E todos nós sabemos que herbicidas contra ervas daninhas afetam nossa saúde e o meio ambiente. Timóteo tinha dor de estômago e quando Paulo sugeriu que tomasse vinho para o seu problema, estava receitando um remédio caseiro para eliminar o seu desconforto e a sua dor. Não é errado eliminar a dor, ainda que o seu agravamento tenha sido consequência e juízo divino, por causa do pecado. Quando Deus falou a Eva, não estava dando um mandamento do tipo, você não tenta eliminar a dor. Não, mas apenas avisando da pena que ela sofreria como consequência do seu erro. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.